Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor, o teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fadigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Já dizia Santo Agostinho: quem canta, reza duas vezes. Cantar para Deus é uma missão e é uma forma de evangelizar. Quer saber mais? Então venha comigo em mais uma boa conversa. E a nossa boa conversa de hoje é com o Frater Lucas, do Menino Jesus. Mas antes de começar a nossa conversa, aquele pedido de sempre: se inscreva no canal, clique no sininho, dá like no vídeo, para assim que a gente publicar material novo, você já receber notificação. Aproveita também e compartilha com seus amigos, familiares, integrantes de pastorais e movimentos, que também é uma forma de evangelizar. Frater Lucas, fala pra gente qual que é a importância da pessoa doar o seu dom, né, da música, de cantar para Deus. Bom, nós sabemos que a música ela faz parte da nossa vida de uma forma bem intensa. Desde pequenos nós já somos introduzidos nessa questão musical. O ser humano ele é muito musical. E de certa forma, colocar isso para Deus, colocar isso na nossa oração, é algo muito profundo, porque isso envolve todo o nosso ser. Quando nós colocamos o nosso dom a serviço, nós sabemos que, embora nem todos tenham o dom realmente da música, de estar servindo, de estar cantando, de estar tocando, mas todos nós somos chamados a participar de certa forma, principalmente na liturgia com o canto. Nós sabemos que a liturgia nos chama para que todos os fiéis possam participar da liturgia. E como é bonito quando nós participamos de alguma celebração ou de algum momento profundo de oração, em que toda a Assembleia está cantando, em que toda a Assembleia está naquele momento se entregando para Deus. Então, de certa forma, aquele que está à frente, que pode servir, aquele que pode colocar o seu dom a serviço, e da mesma forma aquele que não está tão diretamente à frente, mas está participando. Colocar o seu dom a serviço é permitir com que Deus utilize de um nosso instrumento, vamos assim dizer, possa ser nossas cordas vocais para aqueles que cantam, aqueles que tocam, colocar o seu dom a serviço, permitindo que Deus faça através dele. Claro que é interessante que nisso entra a nossa participação. Nós colocamos algo que é nosso, mas que quando a gente coloca isso dentro dessa roupagem, dentro dessa realidade, que é algo feito para Deus, é algo que vai além daquilo que a gente pode fazer, mas é Deus mesmo que age através de nós. E é uma forma também de evangelizar as pessoas. Já dizia Santo Agostinho: quem canta, reza duas vezes. E a música tem esse papel, né? Principalmente do canto também, tem esse se envolver. E não é preso apenas durante as celebrações de missa, seja no encontro de pastoral, de movimento, seja algum evento, seja na adoração ao Santíssimo. As músicas, elas envolvem as pessoas, né? E cantar para Deus também é uma forma de evangelizar. Quando a gente fala cantar para Deus, e você dizia dessa questão de sempre estar escutando, quem não tem talvez uma vozinha que de manhã cedo já liga o rádio e já escuta alguma canção, já está escutando algum programa, ou então algumas músicas que sempre nos remetem a algo que seja um pouco que mexe com a nossa história, vamos assim dizer. Às 6 horas da tarde, quem não tem aquele parente que escuta Ave Maria? Eu estava pensando nela agora para fazer o comentário. Ave Maria das 6 horas. Ave Maria das 6 horas, a oração pela família, canções que são simples, mas que de certa forma ela envolve o nosso, envolve o nosso coração, envolve até mesmo o nosso afetivo. Quando nós olhamos assim para esse tipo de música, como não fazer memória às vezes de um parente que talvez já até se foi, ou até mesmo é interessante porque não, acredito que você já fez essa experiência. Muitas pessoas vão ao santuário. Nós estamos aqui do lado de Nossa Senhora Aparecida, me fez recordar. Quantas pessoas no santuário de Aparecida ou em qualquer outra igreja, quando nós puxamos aquela canção, dai-nos a bênção, mãe querida, é algo que envolve o nosso coração. Então a gente canta não só como uma forma assim, de fazer um barulho. Inclusive,
quando a gente olha para a Sagrada Escritura, Deus ele pede para que se afastem dele os ruídos. E, de certa forma, também pede para que nós possamos elevar cânticos espirituais. Então, assim, a diferença entre ruído e a diferença entre música. Fazer ruído é muito fácil. A gente escuta ruído na rua, a gente escuta ruído de tantas outras coisas. Mas quando a gente fala de música em si, e nesse sentido de cantar para Deus, a gente canta algo que nos liga diretamente com Deus. E isso vem desde o Antigo Testamento, com Davi. Exatamente. E isso que nós fazemos, por exemplo, nós que somos religiosos, temos o costume de rezar a liturgia das horas. Rezamos as orações de manhã, à tarde, à noite, e é preferencialmente que seja cantado. Então, assim, quando a gente percebe toda a comunidade cantando aquilo que é a palavra de Deus. Às vezes a gente se pergunta, mas por que eu vou cantar essa música? Qual que é o sentido disso? E é interessante, principalmente quando temos, né, as canções populares, mas essas canções que são inspiradas na Sagrada Escritura, porque a gente canta os louvores com que Deus gosta de ser louvado. Então, acho muito profundo isso também. E agora eu te pergunto, referente à pessoa que canta, né, o musicista. Cantar para Deus não é da mesma forma que cantar em algum show, em algum outro evento que não seja oracional, né? É interessante porque nós percebemos que na igreja não é um show, mas também não é um teatro. Então, assim, como ter essa relação, principalmente quem está à frente? Eu costumo dizer que existe uma diferença entre trabalho e servir. Quando a gente fala de música relacionada a Deus, é uma oração. E uma oração é esse profundo diálogo com alguém que se ama. Santa Teresa vai dizer que a oração é um trato de amor com aquele que você ama. E, de certa forma, também a música. Quando você canta, quando você coloca o seu dom a serviço, você está fazendo em oração. Eu costumo dizer que um músico que não reza, ele trabalha. Então, assim, temos quantos profissionais músicos, mas às vezes que dentro de um momento de oração não é capaz de passar uma espiritualidade, por quê? Existe uma separação daquilo que é somente aquilo que é a técnica. É importante? Claro que é importante. Nós precisamos ver que às vezes a gente comenta assim, nossa, eu já ouvi muitos dizer isso. Nossa, quando você vai num show, o som é de qualidade, as músicas são de qualidade. Quando você chega na igreja, é uma caixinha fraca, é um som rouco, é uma coisa que não dá. Então, assim, às vezes a gente tem essa deficiência, pensa assim, então para a igreja pode ser mais ou menos. Quando deveria ser realmente o contrário. A gente precisa Se colocar os dons. preparar, Exatamente. ensaiar. As técnicas, tudo é muito importante, o estudo, se aprofundar, se preparar, mas principalmente fazer isso em espírito de oração. Isso faz a música ser uma oração duas vezes mais, porque a gente está colocando o nosso ser, a gente está colocando o nosso dom, permitindo com que Deus reze em nós, então a gente faz um movimento de intimidade. Quando a gente canta para Deus, quando a gente coloca o nosso dom a serviço a Deus, nós nos colocamos nessa profunda intimidade com aquele que é o nosso Criador. Você pode cantar por cantar. Nós podemos cantar por cantar, e quantas vezes a gente não participa desses momentos assim de oração, falo dentro da igreja, né? A gente chega, mas está com o coração vazio, e aquela música, ela dá aquela desperta um sentimento, traz alguma lembrança, traz alguma recordação. Quantas músicas, vamos assim dizer, nós conhecemos muito o Padre Marcelo. Eu tive uma experiência bem interessante. Nós tínhamos um ministério de música todo preparado para cantar numa celebração, e no final da missa, ele puxou uma mãezinha do céu. E a Assembleia cantou de tal forma que eu falei assim, gente, mas qual que é a diferença disso tudo? Porque não é só fazer o trabalho. O trabalho, qualquer profissional pode fazer. Mas quando você coloca isso como algo que é profundo, de intimidade, isso é diferente. Sem dúvida. Você falando agora do Padre Marcelo, eu pontuo, por exemplo, o Padre Zezinho, que é uma grande paixão e admiração minha, das palavras, né, das reflexões propostas através das músicas e do cantar, né, que ele desempenhou e vem desempenhando na sua missão. Exatamente, Padre Zezinho. Eu fico em dúvida se ele sabe de cor todas as músicas que ele já compôs, assim. São muitas, muitas músicas que marcou uma geração e ainda continua marcando, e eu acredito que é uma coisa assim que nós não podemos deixar passar. É muito importante, eu penso, que é sermos abertos àquilo que é a novidade que o Espírito Santo traz. Às vezes, aquele que é músico, tá ali, tá num momento assim, vem uma letra. Ano passado eu tive a oportunidade de participar de um
de um concerto com o maestro, né, o Monsenhor Marco Frisina, e ele dizia que o Papa João Paulo II pediu para ele escrever uma música para a juventude referente à Jornada da Juventude de 2000. E ele disse que ele estava tomando um café e durante aquele café ele teve uma inspiração. Jesus Christ, yours my life. E ele foi e escreveu ali no guardanapo, colocou no bolso, e quando ele estava voltando para casa, ele teve a inspiração do ritmo. Foi uma coisa muito simples e que quantos encontros da juventude depois de 2000, o mundo todo canta essa canção. Então, assim, precisamos ser sensíveis, porque Deus se manifesta muito na simplicidade. Precisamos ser sensíveis naquilo que Deus nos suscita, mas também não esquecer o tanto que Ele já suscitou. Às vezes a gente busca uma novidade, mas esquece daquilo que Deus já falou. E quanto que Deus já falou para o, vamos assim dizer, né, para o povo brasileiro através das canções do Padre Zezinho. Então são coisas que a gente não pode deixar passar, não pode deixar perder. Eu fico pensando, será que vai vir uma geração que não saberá cantar Mãezinha do Céu? Então, assim, são canções simples, que precisamos estar abertos à novidade, mas também não esquecer aquilo tudo que Deus já foi inspirando também ao longo da história. E saber o papel da música também no processo de evangelização, porque alcança todo mundo. Diferente da palavra, que muitas pessoas ainda não sabem, por exemplo, ler, a música ela tem esse alcance de chegar ao coração de todas as pessoas. Exatamente. E a gente percebe hoje, assim, dentro da nossa igreja, este movimento assim, mais profundo em relação às músicas. Às vezes a gente vai, de certa forma, perdendo ou buscando outras referências, enquanto hoje na nossa igreja nós estamos vendo assim um grande florescimento também nessa parte musical. Quantos jovens hoje, assim, que eu posso dizer que eu conheço, que em momentos, olhando assim para a própria história, em momentos assim simples de oração, escrevem letras profundas e isso toca muitas pessoas. Nós conhecemos muitas comunidades novas que estão surgindo, que trazem muito forte essa característica musical e que isso toca muito profundamente as pessoas. E como que isso é positivo? É claro que a música, nós não podemos, quando a gente fala em oração, nos encerrar só na música. A música, ela faz esse papel de nos levar a uma abertura. Então, assim, é muito interessante, nós que somos mais antigos, assim, em grupos, eu escutava muito aquela frase, o músico é como a ponta da lança que vai em batalha. Então, a música é aquela que abre o caminho. Então, assim, sempre que vai ter um momento de oração, se tem aquela musiquinha de animação, se tem uma música de louvor, porque aquilo vai abrindo o coração da pessoa para algo que está por vir. Então a música ela não se encerra só em si mesma, mas ela faz esse papel de abertura do nosso coração para uma contemplação e uma adoração profunda de Deus. E melhor ainda, quando termina o encontro, termina a celebração e a música ainda continua na cabeça e no coração da pessoa. Exatamente. Às vezes eu me pergunto, às vezes a gente participa assim de encontros que é falado tanta coisa, mas o que que fica? Às vezes fica aquele refrão, e aquele refrão que a gente vai cantando, aquela jaculatória que a gente vai repetindo se torna oração. Frater Lucas, muito obrigado por partilhar conosco o seu conhecimento e também por inspirar muitas pessoas, tenho certeza disso, viu? Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui conversando com você e eu acredito muito nisso. Nós somos uma cidade bem tradicional, onde nós escutamos desde uma orquestra bicentenária, as senhoras que cantam, às vezes sem instrumento nenhum numa missa. Mas aquilo chama atenção porque, independentemente se eu vou colocar o meu dom de uma grande proporção de uma pequena, o importante é o amor que a gente coloca. Então, assim, é importante colocar o nosso dom a serviço, mas com amor. Eu acho que é isso que Deus espera de nós. Para Deus sempre com amor. Com certeza. Né? E muito obrigado você de casa por acompanhar mais uma boa conversa. Semana que vem temos mais um encontro marcado, viu? Um grande abraço.